Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Tem. Artigo 160. Esse artigo, gente, ele é super importante, tá? Esse artigo, ele veda a retenção ou qualquer restrição à entrega e ao emprego dos recursos atribuídos nesta seção aos Estados e ao Distrito Federal e aos municípios, nele compreendidos adicionais e acréscimos relativos a impostos. Então, o que significa isso, né? Agora eu não estou mais falando de repartições em espécie. Voltei a falar de forma geral, de todas as repartições, tá? O artigo 160 diz que está vedado à União e a Estados condicionarem ou reterem essas transferências obrigatórias, porque elas são obrigatórias, beleza? Ainda que tenha alguma divergência, como o prefeito ou o governador daquele estado destinatário dos recursos. Então, a regra geral é que é vedada essa retenção ou condicionamento à entrega desses recursos de repartição obrigatória, tudo bem? Mas existem 3 exceções. A gente pode falar que são 2, ou 3, tá? Quando o ente que faz a transferência, ele é credor de alguma dívida desse ente que recebe a transferência, e essa dívida ela está atrasada, o que recebe a transferência, o ente menor, tá, gente? Vou usar só para facilitar. Ele está devendo empréstimos ao ente maior, seja o ente maior ou alguma das suas autarquias, por exemplo, o INSS, é possível que haja o condicionamento do repasse ao cumprimento dessa dívida, né, atrasada. Entendeu? Então, por exemplo, a União emprestou 10 bilhões de reais para o Estado do Rio de Janeiro. O Estado do Rio de Janeiro está devendo os 10 bilhões, mas assim, a dívida está vencida. Não é que está dentro do prazo para pagar, está vencida. Então, o que acontece? Se a União criar um imposto residual, ela pode condicionar o repasse dos 20% à regularização da dívida pelo Estado do Rio de Janeiro. Tudo bem? Outro exemplo. Estado de Rio de Janeiro emprestou um dinheiro para Niterói. E Niterói está devendo o Estado do Rio de Janeiro. Né? Devendo, inclusive, com dívida vencida. O Estado do Rio de Janeiro pode condicionar o repasse dos 50% do IPVA, né, a Niterói, à regularização dessa dívida. Tudo bem? É o que diz o 160, parágrafo 1º. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os Estados de condicionarem a entrega de recursos, ao pagamento de seus créditos, inclusive de suas autarquias. Então ele pode falar, olha, eu tenho que te repassar dinheiro, mas você está me devendo. Então você regulariza aí, eu só vou te repassar se você regularizar esses empréstimos. Então o Constituinte permite isso. Na redação originária era só ao pagamento de seus créditos, mas veio uma emenda constitucional, a 29, e ampliou também para as autarquias, porque tinha muito estado e município que devia o INSS, certo? Devia o INSS e deixava lá e ficava recebendo os repasses de fundos, de todas as naturezas, e não regularizava nunca a dívida do INSS. Então foi incluído isso para que os estados se motivem a regularizar. O nome que se dá, assim, tecnicamente para esse cadastro é o CADIM, se eu não me engano, tá? É o Cadastro Nacional de Inadimplência Federal, uma coisa assim, eu não sei o que significa CADIM, mas acho que é isso. E todo final de ano a gente passa por isso lá na PGM, tá? Às vezes tem uma dívida e a gente tem que
orientar o gestor a regularizar, porque isso pode impedir uma transferência obrigatória quando é uma dívida dessas relacionada a algum empréstimo que a União celebrou com o município, né? Então, isso pode impedir uma transferência obrigatória, por exceção, mas também existem outras dívidas, que não são essas, que impedem transferências voluntárias. Então, no final do ano, sempre é um sufoco para a gente estar com a certidão limpa para receber os repasses da União para o município. Tá legal? Entendido isso? Então, a regra geral é que não pode condicionar, mas se tiver dívida daquele ente ou de suas autarquias, aí pode condicionar. Tá? E existe um outro motivo de condicionamento, que é quando aquele ente federativo não gasta o mínimo que a Constituição determina com saúde. Também isso é matéria de direito financeiro, tá? A Constituição determina que os entes federativos gastem um mínimo com saúde. Se aquele ente federativo não gastou o mínimo que a Constituição determina com saúde, o ente maior pode condicionar essa transferência de arrecadação dos seus tributos, né, até que ele prove que gastou o mínimo com saúde. Certo? Então, é o que diz o inciso 2. A vedação prevista nesse artigo não impede a União e os Estados de condicionar a entrega de recursos ao cumprimento do disposto no artigo 198, parágrafo 2º, 2 e 3, que é justamente o que fala de gasto mínimo com saúde. Parágrafo 2º. Os contratos, acordos, ajustes, os convênios, os parcelamentos, as renegociações de débito de qualquer espécie, inclusive tributários, firmados pela União com os entes federativos, conterão cláusulas para autorizar a dedução dos valores devidos dos montantes a serem repassados relacionados às respectivas cotas dos fundos de participação ou dos precatórios federais. Então, o que acontece? A União, gente, ela faz acordos de renegociação de dívida, tá? O Estado do Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, vários têm esses acordos de renegociação de dívida. Então, o Constituinte aqui, isso aí veio pela uma emenda em 2021. O Constituinte permite que nesses acordos possa haver uma previsão de que a quitação das dívidas pode se dar por retenção de parcela dos repasses dos fundos. Entenderam? Pode haver essa retenção. O cara está devendo, bom, pode pegar uma parcela que ele teria recebido do Fundo de Participação dos Estados ou do Fundo de Participação dos Municípios. Como eu estou dizendo, né, a rigor, pessoal, todo o capítulo, toda essa seção, né, iniciada no 157, de repartição de receitas tributárias, tudo isso tem mais relação com o direito financeiro do que o direito tributário. Porque o direito financeiro ele acaba no momento em que há a arrecadação do tributo. Quando a gente fala de distribuição, né, da arrecadação, a gente já está mais no plano do direito financeiro do que do direito tributário. Tá? Mas a gente estuda grande parte disso mesmo no direito tributário, porque está no capítulo do Sistema Tributário Nacional. Entenderam? Então, regra geral, não pode reter. Exceções em caso de dívida vencida, né, com aquele ente que faz a transferência, seja dívida própria ou de suas autarquias, e em casos de não cumprimento da despesa mínima que o Constituinte determina com saúde daquele ente federativo. Tudo bem? A gente estuda isso, quando eu dou aula de direito financeiro, eu trato bastante desse assunto, tá? A Constituição determina que cada ente tem um gasto mínimo com saúde e com educação. E se não for respeitado isso, existe uma série de sanções. Tá? Vocês estavam, acho que no começo da faculdade, ou não, foi antes, quando teve a PEC do teto de gastos, do Michel Temer, que mexeu um pouco nessas regras
o gasto mínimo com saúde e educação. Então, as normas estão previstas na Constituição, estuda mais em direito financeiro.